Por causa de uma menstruação, ela descobriu que tinha HIV. Vem ouvir comigo? Por causa de uma menstruação, eu descobri o HIV. Pois é, né, gente? Parece loucura, mas por conta de uma menstruação, que eu achava que era menstruação, eu descobri o HIV. Eu menstruei dia 1º de janeiro de 2021. Não tem como esquecer, primeiro dia do ano entrei menstruada. Ficou 8 dias. Daí tudo bem. A vida passou. Quando foi dia 15, a Bonita voltou. Eu falei, pra quê? Ah, não é possível. A menstruação também sempre foi doidinha, né? Eu deixei pra lá. Fui vivendo minha vida. O tempo foi passando. Eu fui ficando muito incomodado com aquilo, né, gente? Porque é terrível menstruar. E aí foi passando. Até que chegou dia 16 de fevereiro, meu aniversário. Eu não conseguia colocar um OB, porque o OB eu colocava, passava 1 minuto, caía de tão cheio que tava. E eu já tava achando aquilo estranho, mas era meu aniversário de 30 anos e eu não poderia deixar de comemorar. Então eu fui. Quando foi dia 17 de fevereiro, eu já não tava aguentando mais. Eu acordei chorando, de indisposta, mole. Eu falei, gente, eu vou ter que ir no hospital por conta dessa menstruação. Mas não é loucura ir por conta de uma menstruação? Mas eu precisava ir. Aí eu fui pro hospital. Chegando lá, eu fiz o hemograma. Aí o médico pediu pra me repetir o hemograma e simplesmente falou: você vai ter que ficar internada. Vocês estão tudo aí, mas hemograma não dá nada. Mas vamos lá que eu vou explicar o que aconteceu. Pois bem, fiquei internada. Mas aí eu cheguei pro médico e falei assim, internada? Mas como assim internada, gente? Eu vim aqui no hospital por causa de uma menstruação, eu vou ficar internada? O médico disse sim, vai ficar internada. E aí eu falei pra ele assim, mas eu posso ir em casa pegar roupa? O doutor falou que não, era sério, que eu precisava subir pro quarto, não tava preparando tudo mais. Eu fiquei, gente, que loucura. E aí ele me explicou que meu hemograma deu plaquetas baixas, era de 150 mil, foi pra 15 mil. Eita, tava E as muito plaquetas baixo. é aquele lance lá de segura o sangue, né? São células que agem ali no corte, né? Quando tiver saindo, né, sangue, age ali para poder não perder o sangue todo. Então, eu já tinha perdido 2 litros de sangue, plaqueta 15 mil, leucócitos baixos, tudo, né? E ele falou para mim que eu teria que ser encaminhada para um hematologista, porque era alguma coisa no meu sangue. É assim que eu fiquei quando ele tava falando pra mim, Pois é, do nada tive que ficar internada. E aí começou, né? Eu lembro que uma vez eu fiquei passando muito mal, eu tive muita febre, né? Depois, assim, eu tava com 1 semana de internação já, eu passei muito mal, minhas axilas inchou, e aí o médico foi lá em cima, eu que tava de plantão, falou que tinha que fazer a pulsão, né? Porque tava desconfiando de leucemia, de púrpura, de lúpus, mas ninguém falou do bendito HIV. Mas eu digitava meus sintomas no Google, e no Google parecia, entendeu? Púrpura, parecia câncer, parecia mioma, parecia um monte de coisa e tinha o bendito HIV lá, mas eu fui, né? E aí eu fiz ultrassom, o médico falou que não veio, a hemorragia não veio do meu útero porque eu tenho ovário policístico e tava com bastante carocinho, sabe? E aí isso não veio, não tinha nada, meu útero tava normal, tudo perfeito, né? Meus órgãos tava tudo bonitinho também, porque fizeram também ultrassom, tiraram vários exames de sangue, muitos exames de sangue. Fui pro hematologista, fui transferida para uma outra cidade, pois muita humilhação, mas 2021 foi assim, o auge. E aí eu fui transferida para a cidade agora que eu moro em Juiz de Fora, fiquei internada no hospital. E aí eu tomei Nuripuru na veia. Gente, eu fiz muitos exames, muita ultrassom, exame de sangue, tudo que você podia imaginar.
Só que aí chegou um certo momento que eu melhorei. Bom, eu parei na parte que eu fiquei, né, que eu fiquei estável no hospital, fiquei melhor. Então não tinha necessidade de eu ficar internada mais. Isso era dia 15 de março. E a médica veio falar pra mim que eu ia ter alta essa semana. E eu tive alta, gente, no dia 17 de março. Um mês depois que eu fui internada, que eu internei dia 17 de fevereiro. E aí, eu digitava os meus sintomas no Google. E parecia leucemia, parecia purpura, parecia mioma, apareciam várias coisas. Dentre essas coisas, aparecia o tal do HIV. Mas eu falei, gente, eu tô no hospital, devem ter feito exame, né? Fiquei um pouco tranquila, mas quando ela falou que eu ia ter alta, que eu ia pra casa, mas eu ia ficar vindo, né, nas consultas, porque não tinha um diagnóstico. Então eu teria que ter um diagnóstico, porque foi anemia com plaquetas baixas. Tá. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, doutora, fizeram um teste de HIV, assim, só pra me ter uma... Ela assim, por quê? Não, só pra me saber mesmo. Ela, não fizeram nem aqui, né, porque eu fui transferida na cidade, e hoje eu moro na cidade que eu fiquei há 4 anos atrás internada, e nem em Além Paraíba, nem aqui. Eu falei, Aí ela, mas por quê? Você quer? Aí eu falei assim, eu tenho medo, doutora. Tá vendo? Eu também tinha medo. Ela, não tenha medo, você tem medo de viver? Ou de... sabe o que, né? Aí eu falei assim, então tá, então eu vou fazer. Ela, você quer só do HIV ou você quer de outras ISTs? Aí ela já passou tudo, passa tudo que tem direito. Só que nesse meio tempo aconteceu que minha avó ficou internada, eu fiz o exame, né, uma semana depois que eu cheguei. Aí nesse meio tempo a minha avó ficou doente, acabou falecendo. Me pediram pra ir repetir o exame. Aí eu falei, estranho. Aí meu pai pegou o exame, minha mãe leu esse exame e ela falou que eu estava com HIV. E eu falei, não. Tive aquela negação, eu falei, eu só vou acreditar quando a médica vê. Pois aí eu mandei a foto pra médica e ela me ligou, falou que eu tava com anticorpos para HIV e que era pra começar imediatamente o meu tratamento, e assim foi feito. Ela foi e marcou pra mim e no dia seguinte eu estava indo lá. Minha imunidade estava 16. Tipo assim, fiquei dentro do quarto, dentro de casa, não poderia sair, eu usava máscara, porque qualquer coisinha poderia agravar, porque eu tava sem imunidade. E é isso, gente. Eita, gente, que complicado, hein? Que situação. Eu acho que pior coisa é a pessoa não querer fazer o teste por medo de ter a doença, né? E acaba que se passar mais tempo, mais vai agravando a situação. Mas que bom que ela quis fazer e segue o tratamento ali, tudo certinho. Bom, gente, essa foi a história de hoje. Vou deixar pra você seguir lá no PP Vizinho, tá bom? Curte aqui, comenta sua opinião. É um prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!